Se há um detalhe que chama a atenção do espectador quando esse se volta para filmes clássicos no formato em anime, é como essas obras são estranhamente semelhantes com alguns lançamentos populares de Hollywood. Fato é que estúdios investem pesado para comprar direitos de obras japonesas, ou às vezes nem isso, pensando em produzir adaptações muitas vezes ocidentalizadas ou ao menos se aproveitando de elementos cruciais do enredo dessas obras, chamando assim as histórias de suas, mesmo que o material fonte, quase sempre o superior, seja do outro lado do mundo. Isso acontece porque o formato animado permitiu que a indústria nipônica avançasse décadas inteiras na frente da americana durante o final do século XX, porque a animação permitia enredos muito mais ousados visuais, enquanto a indústria hollywoodiana estava presa ao live action, visto que a animação era considerada exclusivamente infantil e não havia tecnologia CGI capaz de criar obras convincentes. Entretanto, com o boom de investimento cinematográfico das últimas décadas, essa indústria evoluiu e com ela a sua tecnologia gráfica, e muitas obras que eram escritas originalmente no formato de anime já foram ocidentalizadas, como Death Note, Ghost in the Shell e Dragon Ball, apenas para citar algumas. Perfect Blue é um filme japonês de 97, dirigido pelo cultuado Satoshi Kon, e que se tornou uma obra-prima quase que instantânea do suspense psicológico. A grande comparação desse filme é com o também famoso e psicológico filme de 2010, Cisne Negro, dirigido por Darren Aronofsky. As semelhanças entre as obras não foram em vão, porque Aronofsky comprou os direitos de adaptação do anime no ocidente para produzir a sua, apesar de não ter feito uma adaptação direta, se aproveitando assim apenas do cerne do enredo, não referenciando o material original. A obra de Satoshi acompanha a vida de Mima Kirikoi, uma cantora de pop adolescente da girl band Jam, formada por 3 garotas conhecidas como idols, com o conceito podendo ser interpretado com visões idealistas e romantizadas de meninas perfeitas e puras, projetando assim a imagem que exibe no palco. Por conselho de seu agente corrupto, Mima acaba deixando o grupo logo no início da trama para seguir carreira de atriz, buscando assim uma trajetória mais duradoura na indústria do entretenimento e também mais financeiramente satisfatória. Contudo, o que começa com uma jornada de realização pessoal e descobrimento, logo se transforma em uma luta pela sobrevivência e pela sanidade da personagem, porque seus fãs não aceitam muito bem essa transição, e nem ela mesma. O filme foi definido pela crítica especializada como uma reflexão poderosa sobre questões psicológicas complexas, como dissociação, paranoia, perda de identidade e cultura da fama. Além disso, análises mais contemporâneas também conseguem relacionar a obra, que foi lançada em um período onde a internet ainda engatinhava para um público comum, com dilemas intrinsecamente ligados ao uso das redes sociais em nosso tempo, onde há uma clara disparidade entre o que é real e o que é projetado, com as imagens exibidas em tela traçando linhas tortas e incertas entre o que pode ser considerado privacidade e exposição. Resumidamente, o filme é atemporal, contém várias camadas e conta com uma direção de arte impecável, além de, claro, envolver o seu público com gatilhos. Quando Mira inicia o primeiro ato, ela se mostra como uma garota comum, normal, animada por ter uma carreira de popstar, confidente de sua mãe, mas também ligeiramente sufocada pela sua rotina de fama, que ofusca suas ações mais rotineiras e domésticas, além de não lhe proporcionar muita privacidade. O primeiro ponto que surge um declínio na saúde mental da personagem é, após a sua virada para a atuação, o desenvolvimento da paranoia por acreditar que está sendo seguida ou observada de seu próprio apartamento. Isso progrediria e também iniciaria um caso de dissociação da realidade, com a personagem não conseguindo mais diferenciar o que era real e privado do que acontecia de forma encenada em um estúdio. Isso acaba se tornando o principal recurso narrativo da obra, confundir tanto a personagem quanto o espectador, porque em inúmeros momentos não fica claro se estamos em um sonho, no estúdio ou na vida real. Todos esses estados estão fundidos em uma percepção só, todos marcados pela violência e pela corrupção da imagem de Mima, que conforme o filme progride, se torna cada vez mais frágil e vulnerável. Quando era uma idol, e portanto uma figura idealizada de pureza, ideia essa que era compartilhada inconscientemente pela própria personagem, a imagem de garota pura que estava atrelada à percepção que ela tinha sobre si mesma. Quebrar esse ideal seria como quebrar a personalidade de Mira, o que ocorre justamente durante a gravação de uma cena de estupro para o seriado que vinha fazendo, somado ao ensaio fotográfico erótico posteriormente. Como o estado mental da garota já havia se deteriorando pela paranoia, quebrar a percepção de si mesma também quebrou a sua mente em diferentes personalidades, o que explica sua dificuldade em se lembrar do que estava fazendo e de diferenciar os ambientes e acontecimentos de sua vida, o que a faz ter que lutar contra si mesma para preservar o que acreditava ser real. Por
estar sendo constantemente influenciada por Mimania, o perseguidor, Mima vivia com medo e com dificuldade de afirmar se ele estava correto ou não em persegui-la. Nesse ponto, fica inconclusivo até onde o personagem teria ido para conseguir conteúdo sobre a garota, ou que seria só obra na mente de Rumi, que se prova como o antagonista principal da obra no terceiro ato, além de, é claro, a mente da garota. Mas mesmo que as ações de Mimania fossem 100% influenciadas pelos e-mails de Rumi, não tira o mérito que os faxes, os assassinatos e as cartas são todas formas de influenciar a protagonista, contribuindo para seu declínio cada vez mais acentuado. Isso somado faz com que a personagem tenha que interagir com ilusões que remetem ao seu período como idol, internalizando assim o julgamento que acreditava estar sofrendo de seus fãs, que a condenavam por ter perturbado a carreira de cantora por uma profissão vista como suja e perversa nesse microcosmo da obra. Todo esse desenvolvimento de suas doenças mentais distintas dentro da mente da personagem desemboca talvez naquele que viria a ser o ponto central da obra, a cultura da fama e a dissociação entre a persona pública e a privada de pessoas famosas. Mina sente dificuldade em diferenciar o que era verdadeiro e o que era apenas uma imagem, o que pode ser parcialmente acreditado como o fato de estar psicologicamente afetada, mas isso não tira o peso que a fama exerce sobre a mente de tantas pessoas, que se veem obrigadas a atuar o tempo todo para sustentar a imagem que seus fãs e público sustentam de si. Além de uma pressão absurda para que se mantenha essa máscara agradável, tal fenômeno também foi potencializado com a ascensão das redes sociais, sobretudo aquelas que envolvem uma maior exposição gráfica, como o Instagram, fazendo com que até mesmo pessoas comuns, não necessariamente famosas, sintam essa mesma pressão para sustentar uma imagem baseada na fama, mesmo que a realidade exterior seja completamente distinta. Essa máscara de plástico, feita para agradar a massa, cobra seu preço da personagem, como pode ser visto durante toda a trama, mas também influencia naqueles que estão ao seu redor, que são incapazes de enxergar a dor que ela sentia e até mesmo almejam tomar o lugar dela para si, como é o caso de Mimania e Rumi, os dois antagonistas da obra. Ambos sustentavam uma imagem idealizada de Mima, na época em que ainda era uma idol. A transição para a carreira de atriz, embora tenha sido influenciada por sua agência, foi uma decisão consciente da protagonista, a qual não foi aceita pelo fanatismo, o qual era incapaz de quebrar a idealização e aceitar a nova personalidade e imagem da protagonista. Com isso, se dá início aos eventos de perseguição, assassinato e deterioração do estado mental de Mima. Mas um grande ponto aqui é o fato de que esses personagens não conseguem se desligar da imagem criada da garota, mesmo no caso de Rumi, que era próxima a ela. Por estarem tão ligados à imagem midiática da personagem, mesmo em uma época onde as redes sociais não existiam, era inconcebível admitir que ela era um ser multifacetado, denso e com outras faces além da garota pura e perfeita. Também poderia se discutir quais são os transtornos que afetam esses personagens, mas o ponto-chave é entender do que Perfect Blue se trata: tristeza. O próprio título já evidencia isso, podendo ser traduzido como a tristeza perfeita. Se trata de um sentimento avassalador e inescapável, porque no caso de Mima, a origem vinha de sua carreira como celebridade. Tentar fugir dessa tristeza seria abandonar tudo o que construiu, ao passo em que tentar sustentar a sua imagem seria se condenar a esse sentimento. Não havia liberdade, reconhecimento ou prestígio, apenas uma admiração infundada por sua imagem idealizada, a qual não condizia com a realidade e forçava a própria garota a se moldar a partir dela. No fim, Mima não era uma idol, não era uma atriz e nem uma garota psicótica. Era apenas uma criança tentando viver a sua vida da melhor forma possível, mas sendo corrompida e usada pelo caminho, tendo que lidar com as necessidades e desejos de terceiros enquanto era incapaz de reconhecer os seus próprios, o que pode ser atualizado indagando o fato de que, talvez, as pessoas que mais sofriam nas redes sociais sejam justamente as mais tristes, as que mais ostentam, as mais pobres. Simplesmente porque quem age para entender as expectativas externas não age por si, e quem age por si está condenado à pobreza e tristeza existencial para sempre.